Superalimentos que limpam as artérias. O inimigo que age em silêncio. Você já parou para pensar que o maior inimigo da sua saúde pode estar se escondendo dentro do seu corpo, em silêncio, sem causar dor aparente, mas preparado para atacar a qualquer momento? Todos os dias, milhares de homens e mulheres acima dos 50 anos sofrem um infarto ou um derrame. São eventos súbitos, devastadores, que mudam para sempre a rotina de famílias inteiras. O mais impressionante e também revoltante é saber que até 80% desses casos poderiam ser evitados com escolhas simples, feitas à mesa de casa. Quando falamos em doenças do coração, muita gente imagina que os sinais são óbvios, como dores no peito ou palpitações. Mas a realidade é bem diferente. Em muitos casos, o problema começa de forma sorrateira, com pequenas placas de gordura se acumulando nas artérias. Imagine os canos de água de uma casa. No início, eles são limpos, a água passa com facilidade e a pressão é estável. Com o tempo, resíduos e ferrugem começam a se acumular, dificultando a passagem. Até que, em um dia qualquer, aquele cano entope ou estoura, causando um estrago enorme. Assim também acontece dentro do corpo. As artérias são os canais da vida, responsáveis por levar oxigênio e nutrientes para cada célula. Quando estão saudáveis, o corpo funciona em harmonia. Mas quando começam a entupir, silenciosamente, o risco de tragédias aumenta. A pressão sobe, o coração sofre, e o cérebro pode ser atingido por uma tempestade inesperada. Muitas pessoas só descobrem que tinham artérias comprometidas quando já é tarde demais, quando já estão em uma cama de hospital, dependentes de cuidados e sentindo o peso de ter perdido sua autonomia. Lembro-me do caso de João, um senhor de 68 anos que atendia em meu consultório. Ele sempre se considerou saudável. Trabalhava no jardim, caminhava vez ou outra e nunca deu muita atenção à alimentação. Dizia que gostava de comer como fazia na juventude, com muita carne processada, frituras e doces. João só percebeu o perigo quando um dia, de repente, desmaiou em casa. Após exames, descobriu que suas artérias estavam seriamente comprometidas. Foi um choque para ele e para sua família, que passou a viver com medo constante de um novo episódio. O caso de João é o retrato de milhões de brasileiros que acreditam que com eles nunca vai acontecer. Mas a verdade é que ninguém está imune. As placas de gordura se formam aos poucos, dia após dia, refeição após refeição, como se fosse uma areia fina que vai se acumulando até bloquear completamente o fluxo. Mas aqui está a boa notícia. A mesma alimentação que pode destruir as artérias também pode restaurar e renovar a saúde. Existem alimentos tão poderosos que funcionam como verdadeiras escovas internas, limpando os vasos, melhorando a circulação e devolvendo energia ao corpo. Não estamos falando de soluções milagrosas ou modismos passageiros. Estamos falando de ciência, de alimentos estudados e reconhecidos em todo o mundo, por sua capacidade de proteger e até reverter os danos silenciosos nas artérias. E não se trata apenas de viver mais tempo, mas de viver com independência, lucidez e força para aproveitar a vida. Afinal, do que adianta acrescentar anos à existência se esses anos forem passados em sofrimento, presos a remédios e limitações? É por isso que este vídeo é tão importante, porque nele você vai descobrir os 7 superalimentos que limpam as artérias e ainda conhecer 2 hábitos fundamentais que potencializam seus efeitos. E eu faço aqui um convite para você participar ativamente deste momento. Escreva nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora e digite: minha saúde é prioridade. Quero ver quantas pessoas estão realmente comprometidas em virar a chave da própria saúde. Prepare-se porque, a partir de agora, vamos entrar em um território de revelações surpreendentes. A ciência moderna já comprovou que a alimentação pode ser a chave para manter as artérias jovens, flexíveis e protegidas contra as doenças mais temidas da atualidade. E é exatamente isso que veremos a seguir. A ciência revela o segredo
para manter as artérias jovens. O que torna as artérias tão vulneráveis não é apenas a idade, mas o processo silencioso chamado inflamação crônica. Ela começa quando o organismo, constantemente exposto a açúcares, gorduras ruins e estresse, cria pequenas lesões na parede dos vasos sanguíneos. Essas lesões atraem partículas de colesterol que, em vez de nutrir, acabam se depositando, formando placas duras e perigosas. É como se pequenas rachaduras em um encanamento fossem preenchidas com cimento, endurecendo e estreitando o espaço de passagem. O corpo humano é uma máquina extraordinária, mas quando sobrecarregado, perde a capacidade de se defender sozinho. Pesquisadores de universidades renomadas mostram que a formação dessas placas não ocorre de um dia para o outro, mas sim ao longo de anos, muitas vezes começando ainda na juventude, e se intensificando com os hábitos errados. Essa é a razão pela qual tantos homens e mulheres, ao chegar na maturidade, descobrem que já carregam artérias comprometidas sem sequer desconfiar. A consequência desse processo é a chamada aterosclerose, responsável por grande parte dos casos de infarto e acidente vascular cerebral. Diferente do que muitos acreditam, não é apenas o excesso de gordura visível na comida que causa o problema. O que realmente alimenta esse inimigo é a combinação de inflamação, má alimentação, sedentarismo e até a falta de sono reparador. Mas a própria ciência que revela o perigo também oferece a solução. Estudos recentes mostram que determinados nutrientes atuam como verdadeiros guardiões internos. Antioxidantes neutralizam radicais livres, que são moléculas instáveis capazes de danificar as paredes das artérias. Fibras solúveis reduzem a absorção do colesterol nocivo, permitindo que ele seja eliminado antes de causar estragos. Compostos anti-inflamatórios presentes em especiarias e frutas combatem a irritação interna que dá origem às placas. A imagem é clara. Se de um lado temos o cimento endurecendo e fechando os canais, do outro podemos lançar mão de substâncias que amolecem, limpam e restauram a flexibilidade. Essa é a diferença entre um vaso rígido, prestes a se romper, e uma artéria jovem pulsante, que leva oxigênio e nutrientes com facilidade a cada célula do corpo. A medicina moderna já não enxerga mais os alimentos apenas como fonte de calorias, mas como ferramentas terapêuticas. O que se coloca no prato é capaz de funcionar como um remédio natural, com resultados comprovados em exames laboratoriais e em melhorias no dia a dia. E o mais importante, não se trata de mudanças radicais ou de dietas difíceis de seguir. São escolhas simples, muitas vezes acessíveis, que, quando aplicadas com constância, transformam a saúde. Quando entendemos esse mecanismo, percebemos que a idade por si só não condena as artérias. O que determina se elas estarão limpas e flexíveis ou endurecidas e perigosas são as decisões que cada pessoa toma na mesa de jantar. É nesse ponto que entra o papel dos superalimentos, que carregam consigo não apenas nutrientes, mas verdadeiros agentes de proteção para o coração e o cérebro. O primeiro superalimento, que age como uma vassoura dentro de você. Entre os alimentos que mais impressionam pela capacidade de proteger o coração, a aveia ocupa um lugar de destaque. Rica em fibras solúveis, ela atua de maneira única no organismo, formando um gel natural durante a digestão que captura o excesso de colesterol nocivo e o leva para fora do corpo. É como se pequenas cerdas invisíveis varressem as impurezas que insistem em se acumular nas artérias, mantendo os vasos mais limpos e livres. Esse efeito não é apenas teórico. Estudos mostram que pessoas que consomem aveia regularmente conseguem reduzir de forma significativa os níveis de colesterol ruim em poucas semanas. Para quem já passou dos 50 anos, essa diferença pode significar a diminuição real do risco de enfrentar um problema cardíaco repentino. Lembro de Dona Maria, uma senhora de 62 anos, que chegou aflita ao consultório depois de receber exames preocupantes. Seu colesterol estava elevado
E o médico anterior já havia indicado uma lista extensa de medicamentos. Ela não queria depender de tantos comprimidos e buscava alternativas mais naturais. Decidimos incluir a aveia no café da manhã todos os dias, combinada com frutas frescas. Em 3 meses, os números melhoraram de forma surpreendente. Mais do que isso, ela relatava sentir mais energia, menos cansaço e até uma leve melhora na pressão arterial. O poder da aveia vai além da redução do colesterol. Suas fibras também ajudam a controlar a glicose, mantendo a energia estável ao longo do dia. Para quem lida com os altos e baixos do açúcar no sangue, ela funciona como uma espécie de regulador interno, prevenindo picos que desgastam o corpo e aceleram o envelhecimento. Além disso, a aveia prolonga a sensação de saciedade, ajudando a evitar excessos alimentares que podem prejudicar o coração. Imagine o interior das artérias como corredores onde a vida circula. Quando o chão está sujo e escorregadio, o risco de acidentes aumenta. Quando está limpo, a passagem é segura e o movimento flui sem obstáculos. É exatamente isso que a aveia faz silenciosamente, dia após dia, a cada colher colocada no prato. O mais interessante é que ela é acessível e versátil. Pode ser consumida em mingaus, adicionada a vitaminas, usada em pães ou até como ingrediente de receitas mais elaboradas. Não é necessário transformar completamente a rotina alimentar para colher benefícios. Basta introduzir pequenas quantidades diárias e manter a constância. Ao observar resultados tão positivos em pessoas como Dona Maria, fica claro que escolhas simples podem se transformar em poderosos remédios naturais. E quando pensamos em saúde cardiovascular, cada detalhe importa. O coração agradece cada vez que recebe menos pressão, cada vez que o sangue flui com mais leveza, cada vez que as artérias permanecem livres para transportar a vida. Do óleo, que protege ao alho, que desentope, 2 escudos poderosos para seu coração. Se a aveia funciona como uma vassoura silenciosa dentro do corpo, o azeite de oliva extra virgem pode ser comparado a um óleo precioso que protege e mantém os canais da vida flexíveis. Rico em polifenóis e gorduras de alta qualidade, ele age como um escudo contra a inflamação que endurece as artérias. Populações inteiras que fazem do azeite a base de sua alimentação, como em regiões do Mediterrâneo, apresentam taxas muito menores de doenças cardíacas. O segredo não está em receitas complexas, mas na simplicidade de um alimento que preserva a juventude dos vasos sanguíneos. Ao ser consumido cru, sobre saladas ou até mesmo em pequenas porções diárias, o azeite oferece uma proteção que a ciência já descreveu como duradoura. Ele não apenas reduz o risco de formação de placas, mas também melhora a elasticidade das artérias, permitindo que o sangue flua com menos esforço. É como lubrificar uma engrenagem que, sem cuidado, começaria a ranger e travar. Essa lubrificação mantém o coração menos sobrecarregado e os tecidos do corpo mais bem nutridos. Mas há outro aliado igualmente poderoso, que carrega consigo uma tradição milenar de uso medicinal: o alho. Conhecido por seu aroma forte e sabor marcante, ele possui compostos sulfurados capazes de dilatar os vasos, reduzir a pressão arterial e impedir que as placas se formem. É como se atuasse diretamente nos bloqueios, dissolvendo e prevenindo os acúmulos perigosos que silenciosamente roubam anos de vida. Certa vez atendi Antônio, um homem de 71 anos que sofria de pressão alta há mais de uma década. Seu histórico familiar era carregado de casos de infarto e ele vivia com medo de que sua hora chegasse de forma inesperada. Entre os ajustes que fizemos em sua alimentação, incluímos o consumo diário de alho cru em pequenas quantidades. Meses depois, não apenas a pressão havia caído para níveis mais estáveis, mas Antônio relatava sentir-se mais disposto e até dormir melhor. O simples ato de incluir um alimento natural devolveu a ele uma sensação de controle sobre a própria saúde. O azeite e o alho, quando utilizados juntos, formam uma dupla de defesa poderosa. O primeiro mantém a estrutura dos vasos flexível e protegida,
enquanto o segundo combate os bloqueios antes que se tornem ameaças. É como se estivéssemos colocando guardas atentos na porta das artérias, vigiando e impedindo que o inimigo silencioso avance. Nesse ponto, cabe lembrar de uma verdade antiga e atemporal. Como diz a palavra em Provérbios, a vida e a morte estão no poder da língua. Assim também a vida e a morte podem estar no que escolhemos colocar em nossa mesa. Essa sabedoria ecoa até hoje, provando que escolhas diárias aparentemente pequenas definem o rumo da saúde e da longevidade. A cada colher de azeite extra virgem, a cada dente de alho consumido, o corpo recebe não apenas nutrientes, mas armas naturais que sustentam a vitalidade. São medidas simples, acessíveis e poderosas, capazes de devolver ao coração a leveza que os anos insistem em roubar. E quando esses hábitos se tornam rotina, o resultado é uma vida mais estável, mais segura e cheia de energia para ser compartilhada com quem se ama. Do fundo do mar ao punhado de nozes, gorduras boas que salvam vidas. Se o azeite e o alho oferecem proteção diária, os peixes ricos em ômega 3 representam um reforço vindo do mar que atua profundamente no coração. Substâncias presentes em salmão, sardinha, cavala e outros peixes de águas frias têm a capacidade de reduzir inflamações internas e equilibrar os níveis de gordura no sangue. É como se cada refeição com peixe fosse uma onda suave lavando as artérias, tornando o fluxo mais leve e diminuindo a chance de obstruções perigosas. As gorduras boas do ômega 3 não apenas melhoram a circulação, mas também fortalecem as membranas das células e mantêm o ritmo cardíaco mais estável. Pessoas que consomem peixes regularmente apresentam menor incidência de arritmias e complicações graves. Em vez de endurecer o corpo, essas gorduras preservam sua flexibilidade, permitindo que os vasos sanguíneos se adaptem melhor às necessidades do organismo. Recordo-me de Helena, uma senhora de 65 anos que sofria com dores constantes nas articulações e apresentava colesterol elevado. Quando ela incluiu o hábito de comer sardinha assada 2 vezes por semana, não apenas seus exames melhoraram, mas ela passou a sentir-se mais leve, com menos dores e maior disposição para caminhar. Pequenas escolhas tiveram reflexos em áreas que vão além do coração, alcançando músculos, ossos e até o bem-estar emocional. Do mar, seguimos para a terra com outro tesouro nutricional, as nozes e castanhas. Apesar de pequenas, carregam uma densidade de nutrientes impressionante. São fontes de gorduras benéficas, proteínas, minerais e antioxidantes que trabalham em conjunto para manter o coração forte. Uma porção diária já foi associada à redução significativa do risco de doenças cardiovasculares em diversos estudos internacionais. Essas sementes oleaginosas funcionam como reforço natural para quem deseja proteger as artérias. Suas gorduras boas reduzem a presença do colesterol prejudicial, enquanto aumentam o colesterol protetor, que ajuda a transportar a gordura excedente para fora do corpo. Além disso, são ricas em magnésio, um mineral que relaxa os vasos e colabora para manter a pressão em níveis saudáveis. O interessante é que tanto os peixes quanto as nozes compartilham a mesma missão: suavizar, equilibrar e fortalecer. É como se um viesse do mar e o outro da terra, mas ambos se encontrassem no objetivo de preservar a juventude das artérias. Essa combinação simples, quando inserida na rotina, oferece um suporte poderoso contra o desgaste natural do tempo. Para homens e mulheres que chegam aos 60, 70 ou mais, esses alimentos se transformam em aliados diários. Não exigem mudanças drásticas, apenas a constância de incluir no prato algo que o corpo reconhece como fonte de cura. O resultado é um coração mais leve, um corpo menos inflamado e uma vida com mais energia para ser vivida plenamente. Doce cura e ouro amarelo, o poder da romã e da cúrcuma. Entre os frutos que carregam um poder quase medicinal, a romã ocupa um lugar especial. Sua polpa vermelha,
repleta de sementes envolvidas em um suco intenso, é uma fonte riquíssima de antioxidantes. Essas substâncias combatem o envelhecimento precoce das células e atuam diretamente nas artérias, reduzindo a oxidação do colesterol e ajudando a dissolver placas já formadas. Beber um copo de suco de romã ou consumir a fruta regularmente é como oferecer uma limpeza interna delicada, preservando a flexibilidade dos vasos e diminuindo a inflamação que ameaça o coração. A ciência tem se dedicado a estudar a romã com mais atenção nos últimos anos. Resultados mostram que seu consumo frequente pode melhorar a circulação sanguínea, aumentar a produção de óxido nítrico e até ajudar na redução da pressão arterial. Para quem já passou dos 50, isso representa não apenas proteção contra doenças cardiovasculares, mas também mais energia no dia a dia e maior disposição física. É como se a fruta carregasse em suas sementes a promessa de vitalidade e renovação. E ao lado da romã, encontramos a cúrcuma, conhecida popularmente como o açafrão da terra, uma especiaria dourada que se tornou símbolo de saúde em várias culturas antigas. Seu principal composto ativo, a curcumina, possui uma ação anti-inflamatória tão poderosa que muitos pesquisadores a comparam a medicamentos modernos, mas sem os mesmos efeitos colaterais. A cúrcuma age diretamente nas paredes das artérias, acalmando processos inflamatórios que tornam os vasos rígidos e propensos a rupturas. Para quem enfrenta dores crônicas, como artrite ou inflamações nas articulações, a cúrcuma também oferece alívio, mostrando que seu alcance vai muito além do sistema cardiovascular. Em uma colher de chá adicionada a sopas, chás ou refogados, o corpo recebe um reforço natural contra o desgaste do tempo. É como se cada grão dourado fosse uma centelha de cura, espalhando-se pelas células. Recordo-me de Sebastião, um senhor de 70 anos que sofria com dores constantes nos joelhos e vivia receoso de caminhar por medo de quedas. Sua filha começou a preparar diariamente um chá com cúrcuma e gengibre, e em poucas semanas ele relatava não apenas sentir menos dores, mas também apresentar uma melhora notável em sua disposição. O que parecia apenas um tempero na cozinha se transformou em uma arma de saúde dentro de sua casa. Romã e cúrcuma, embora tão diferentes em sabor e aparência, compartilham uma mesma virtude: renovar o corpo de dentro para fora. Enquanto a romã combate a oxidação e rejuvenesce os vasos, a cúrcuma silencia inflamações e protege contra danos futuros. É a combinação do doce e do amargo, da fruta e da raiz, ambas entregando ao organismo uma proteção que a medicina moderna reconhece, mas que as tradições já valorizavam há séculos. Quando esses alimentos entram no prato de forma constante, o resultado é sentido, não apenas nos exames médicos, mas também na vitalidade com que se acorda pela manhã e na confiança de saber que se está cuidando do coração com sabedoria. São escolhas simples que carregam o peso de grandes transformações, lembrando que a longevidade não depende apenas de anos vividos, mas da qualidade e independência que se mantém ao longo deles. 2 hábitos simples que potencializam tudo. De nada adianta incluir alimentos poderosos se o corpo permanece parado e desidratado. O sangue precisa circular para que cada nutriente chegue às células, e é nesse ponto que o primeiro hábito se revela essencial: a caminhada diária. Movimentar o corpo é como bombear a vida para dentro das artérias, ajudando a manter a pressão estável e a fortalecer o músculo cardíaco. Não se trata de correr maratonas ou enfrentar grandes esforços, mas de dar passos constantes todos os dias, permitindo que o coração trabalhe em ritmo saudável. Quem caminha com regularidade sente os efeitos não apenas na saúde cardiovascular, mas também na mente. O estresse diminui, o sono melhora e a disposição se renova. Caminhar ao ar livre, em contato com a natureza ou até mesmo no bairro, transforma-se em um remédio silencioso que prolonga a juventude das artérias e devolve energia ao corpo inteiro. É um gesto simples,
mas capaz de mudar a trajetória de uma vida. O segundo hábito é a hidratação constante. A água é o veículo que transporta os nutrientes até os tecidos e mantém o sangue em uma consistência adequada. Quando o corpo está desidratado, o sangue se torna mais espesso, exigindo esforço maior do coração para circular. Imagine tentar empurrar mel por um canudo estreito. Agora, imagine a mesma passagem com água limpa e fluida. Essa é a diferença que uma boa hidratação faz para as artérias. Beber água ao longo do dia é como oferecer ao corpo uma faxina permanente. Além de ajudar na circulação, a hidratação auxilia na eliminação de toxinas e na regulação da temperatura corporal. Para quem já passou dos 50 anos, manter esse hábito é ainda mais importante, pois a sensação de sede tende a diminuir com a idade. É preciso transformar a água em rotina consciente, assim como se transforma a alimentação em uma escolha diária de saúde. Quando esses dois hábitos se somam ao consumo regular dos 7 superalimentos, o resultado se multiplica. O corpo não apenas recebe proteção, mas aprende a se regenerar. O coração trabalha com menos esforço, o cérebro recebe mais oxigênio e cada órgão se beneficia da harmonia interna que se instala. São ajustes simples, que não exigem grandes investimentos, mas que oferecem um retorno inestimável. Mais anos de vida e mais vida dentro dos anos. E se você deseja ir além e aprender como transformar todos esses alimentos em receitas práticas, saborosas e eficazes para proteger seu coração, suas articulações e sua mente, eu preparei algo especial. O Guia de Receitas para Não Ficar Doente é um material completo que reúne combinações estratégicas para que você possa aplicar esse conhecimento todos os dias. O link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não é qualquer receitinha, mas um guia de longevidade que pode ser o próximo passo da sua jornada de saúde. Cuidar do corpo é também um ato de amor pela família e por si mesmo. Pequenas escolhas feitas com sabedoria podem significar a diferença entre viver limitado por doenças ou desfrutar de cada momento com vitalidade. Afinal, a verdadeira riqueza está em ter saúde para viver plenamente.